E estamos com mais um Poder da Palavra, hoje com o título O Cuidado do Senhor com o Seu Rebanho. E estamos aqui com as duas diaconisas, Deise Marques, Jaira Conceição, debatendo sobre esse tema tão maravilhoso. Mas antes de começarmos o nosso podcast, eu gostaria de convidar você, que não é assinante do nosso canal, que assine, que ative o sininho para quando a gente tiver notificação, novidade, você ser notificado. E também para você dar o seu like, que o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele manda para mais pessoas. Então vamos começar com esse tema maravilhoso e eu vou ler a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 11 até o 15, que diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde andarem espalhadas, no dia nublado e na escuridão. E as tirarei dos povos, e as congregarei dentre as nações, e atrarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos a apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos, nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu os farei repousar, diz o Senhor Deus. Glória Amém. a Deus, né? Glória a Deus. Deus, ele é... Em profundidade, ele né? O cuidado de Deus com o seu rebanho é extraordinário, né? É verdade. Porque a Bíblia sempre fala que o Senhor é como ele é um bom pastor e nós somos as suas ovelhas. E o pastor, como a gente sempre vê, até nos exemplos que a gente vê às vezes na televisão, quando ele fala, as ovelhas conhecem a sua voz. Quando ele dá um comando, pode ser outra pessoa que dá um comando a elas e elas do canto não saem, né? Verdade. Mas quando o pastor delas, ele dá o comando, que ela escuta a voz dela, elas vêm, em direção a ele, obedecendo aquele comando que foi dado. É verdade. E o Senhor Jesus até fala, e ele tem o cuidado com a gente, ele diz, e nós somos a menina dos seus olhos, né? Olha que preciosidade ser menina dos olhos do Senhor. Então, por isso ele tem esse cuidado com as ovelhas, para ela não se perder, para ela não sofrer. Por isso, quando ela está ferida, ele vai trata, os ferimentos, bota no colo, consola. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem disso e não estão buscando, o pasto verdejante, para se alimentar. É a palavra de Deus. É o pasto, é isso. E o Senhor não está chamando a gente de animal. Ele está mostrando, ele ama a gente, um cuidado, como o pastor cuida das ovelhas. Porque ele está fazendo uma comparação, mostrando isso. Como é que eu vou tratar minhas ovelhas? Quando ela ouvir a minha voz, ela não vai se perder. Ela vai andar nas veredas, reta. Ela não vai tropeçar, ela não vai se ferir. Eu vou estar sempre perto, dando a direção, dando comando, mostrando a ela o caminho. Então, isso é importante a gente saber. Eu não sabia disso. E eu passei anos da minha vida perdida, sofrendo, errando muito, porque eu não conhecia a verdade, não conhecia a palavra de Deus. Eu fui criada no lar e meu pai era da banda voou, Só sabia beber e falar palavrão. Minha mãe não tinha nenhuma instrução para passar. Então eu sofri muito até conhecer a palavra de Deus e andar nas veredas do Senhor. Conhecer as verdades do Senhor faz a gente errar menos e sofrer menos.
E a gente sofre por falta de conhecimento. Como o Senhor falou lá em Oséias, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, se a gente tem um conhecimento e Deus ama e Deus cuida, a gente vai buscar proteção em Deus. É porque o exemplo que ele dá como pastor é porque é o cuidado que é tão extraordinário, o cuidado do pastor. A gente vê que o pastor, ele dorme no pasto com as ovelhas. Ele está sempre ali apacentando, está sempre junto delas, né? E tem uma passagem na Bíblia que fala que quando ela se perdeu, né? Ela se desgarrou das outras, ele deixou as outras lá no abrisco e foi atrás daquela que se havia perdido. Então, o cuidado do pastor com as ovelhas, ele é muito grande, ele é extraordinário. Por isso que Deus, ele dá esse exemplo, que ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas, né? Porque o cuidado, é o zelo de Deus que é muito grande para com as nossas vidas, por cada filho que ele tem. Ele tem um zelo muito grande, ele tem um cuidado para que se alimente, para que ande pelos caminhos certos, para que seja feliz, né? Para que tenha uma vida honrada, digna, né? Correta. E o alimento, ele fala, é o pasto, né? O pasto é verde, né? E dá nutrição, né? Não fica uma ovelha desnutrida, né? Uma ovelha sem ter entendimento. Então é necessário a gente saber disso. Quantos anos eu passei da minha vida sofrendo por não ter o conhecimento? Muitos anos. Eu vim conhecer o Evangelho, eu tinha 33 anos. Daí, então, eu sofri muito. E tem gente que é criado no lar cristão, mas às vezes não tem ainda uma direção. Às vezes não tem o conhecimento, aí realmente se perde. Não conhece o pastor realmente se perde, como porque devia, não conhece, né? Como devia. Então, a importância a gente saber disso. Porque o Senhor fala lá em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Então ele vai conhecer todas, nenhuma vai se perder. Ele disse, eu as conheço, ela me segue. Como é que a gente vai seguir? O ensinamento, o Evangelho, e nos dá a certeza, e Deus dá a gente a proteção, a direção certa. Né? Isso, por isso que a gente precisa conhecer. Para a gente não errar, não andar em caminho perdido, e aí sofre, né? É porque desde que a gente conhece, que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, e a gente se aproxima de Deus, Ele nos direciona sempre para todas as ocasiões da nossa vida, né? Ele nos dá um rumo para tudo. Isso. Ele não é aquele como a gente chegou e pronto, você vai ficar solto. Não, ele vai direcionando todos os pontos da sua vida para o caminho correto, para o caminho de retidão, né? Para que você obtenha a vida eterna, para que você tenha uma vida reta diante de Deus, né? Então tudo ele direciona você, tudo ele tem aquele cuidado, porque ele deixou aqui o Espírito Santo para nos guiar, né? Para nos orientar, para nos advertir, para nos exortar. Isso. Então ele sempre dá a direção certa que a gente deve seguir. Eu mesmo fui criado por meu pai e por minha mãe, mas infelizmente uma base de uma família eu não tive, né? Então eu fui para a casa da minha avó, ali já foi outra base, né? Falando sobre o caminho, né, de Deus. A gente, chegando lá, a gente tinha que ir para a igreja, então foi ali onde eu conheci a Deus. Passei 14 anos dentro da igreja. Depois, querendo ou não, há uma curiosidade para a gente ver o que é que o mundo nos reserva, né? Porque ele mostra aquele paraíso, né? Aquela coisa linda. Passei 17 anos fora da igreja. E para mim foi muito difícil, né? Porque mesmo você sabendo da palavra, quando você vai para o mundo, não é a mesma coisa. Você não consegue se misturar totalmente. Você não consegue seguir o que eles querem que a gente segue. Só que a gente sabe que aquilo ali é errado. Então termina a gente ficando num lugar como se não fosse nosso. Que não é nosso, né? Não é nosso, né? Porque a partir do momento que nós somos filhos de Deus, então o mundo já não faz parte de nós. Então eu fui lá conhecer e vi que não é aquilo que aparentava ser bom, que trazia paz, que você era livre. Não, ali eu entendi que eu fui escravizada. Ali tirou meu sorriso, tirou minha verdade, porque de tantas pessoas mentir,
É como se eles quisessem que a gente começasse a mentir. Acreditasse naquilo Entendeu? Que aquilo ali fosse certo, só que aí eu tinha dificuldade, né, de viver aquele momento. O que é que acontecia? Eu sempre estava fora da igreja falando com Deus. Quantas vezes eu fui para lugares que tinha bebida, que tinha dança, e ali, antes de eu entrar, eu dizia para Deus, me protege, que eu sei que aqui não é meu lugar. Então, ali eu pedia, era uma ovelha desgarrada, mas que no momento certo que Deus me chamou, que eu voltei depois de 17 anos, Ele pegou os meus cacos, juntou, ligou todos os meus caquinhos, deixou eu como verdadeiramente tem que ser. O que é que um cristão tem que ser? Ele tem que ter um corpo alinhado, né? Um corpo ajustado. Então, foi aí onde eu ouvi a voz do bom pastor e voltei. Hoje, eu já voltei para os caminhos do Senhor faz 13 anos. Eu não saio mais. Porque é onde a gente vê que somos livres. A gente é livre para falar, livre para... Eu posso feliz, dizer, né? Exatamente, eu posso dizer se eu posso ir para aquele lugar ou não. É porque a liberdade que a gente fala e às vezes as pessoas não entendem, nós somos livres do pecado. Exatamente. O pecado que nos escraviza, né? O pecado que nos leva à condenação. Então, através da vida com Cristo, nós somos livres porque Ele nos libertou. Ele se sacrificou para que a gente tivesse vida eterna. Então, somos livres do pecado. Não é que nós não pecamos. Nós pecamos sim. Mas a palavra de Deus diz que Ele levou sobre Ele as nossas dores, as nossas transgressões. E através de Jesus Cristo, somos libertos. Os nossos pecados, eles são perdoados. Então, essa é a liberdade que o cristão fala. É livre do pecado, é livre da condenação. Então, nós, através de Jesus Cristo, somos livres. E temos o privilégio de desfrutar da nossa vida com o Senhor, né? De estarmos ali no dia a dia, sendo orientados, sendo guiados, sendo ajudados, sendo amparados por Deus. Esse é o nosso privilégio, essa é a dádiva que recebemos do Senhor. Isso mesmo. Por isso que eu hoje em dia, eu digo para todo mundo, né? As pessoas falam assim, eu não consigo voltar. Você consegue voltar. No dia que Deus te chamar, você vai voltar. Você está entendendo? E quando você voltar, você vai ser diferente. Porque você não vai voltar da mesma forma que você voltou da primeira vez. Ali você já sabe o que é certo e o que é errado. Ali você vai pegar a sua experiência de vida e vai ajudar outras pessoas. Porque quando a gente está num mundo, que a gente conhece a palavra de Deus, vai para o mundo, a gente fica assim, se sente estranho, né? Como se a gente não fizesse parte, a gente está ali porque a gente quer saber, quer conhecer. A curiosidade, principalmente na fase da adolescência, que isso é muito comum. Eu também passei um período da minha vida afastada dos caminhos do Senhor. Essa fase da adolescência, que vem a fase de você querer abraçar o mundo com as pernas, de querer conhecer tudo, de querer desfrutar de tudo. E a gente sabe que isso é um grande engano, porque às vezes eu digo assim, poxa, quanto tempo eu perdi, né? Que eu poderia estar dentro da casa do Senhor. Mas a gente já continua já com esse assunto. A gente vai tomar um golinho d'água e a gente já volta, tá? Amém. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Studio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo à alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Studio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas,
Temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, DaisyModas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 819-8704-6548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 819-8838-8567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. E estamos de volta com o poder da palavra, com o título O Cuidado do Senhor com o Seu Rebanho. Amém. Mas antes eu gostaria de fazer aqui um merchan, né? Falar do nosso estúdio maravilhoso, onde a gente grava aqui o nosso conteúdo. É o JW Studio, o nosso amigo Jorge. Se você precisar gravar algum conteúdo, você pode falar com ele através do telefone 99894 9358 JW Studio. E vamos começar novamente com o nosso tema, né? Mas antes, não esquece de dar o seu curtir aí, para que o nosso conteúdo ele seja aí priorizado, que o YouTube entenda e manda para mais pessoas, né? Então eu vou ler outro versículo na palavra de Deus que fica no livro de Ezequiel também, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Porventura os pastores não devem apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, as doentes não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominastes sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastos, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, e ninguém houve que perguntasse por elas, e ninguém que a buscasse. Olha para ele. Aqui o Senhor está falando sobre aqueles pastores, né, que não cuidam. Os falsos pastores que não cuidam das suas ovelhas. Isso. Ele diz que ele faz de tudo por benefício próprio e esquece das ovelhas, e assim as ovelhas se desgarram e ali ficam à mercê de toda a fera do campo, né? Porque a gente sabe que existem os lobos, né? Os leões, ali que estão ali para devorar as ovelhas, né? E ele fala sobre isso, que elas ficam à mercê, ficam jogadas, que são justamente esses pastores que não têm o cuidado do Senhor, aquele cuidado específico. E às vezes tratam realmente ela porque às vezes na hora de falar, as ovelhas não tem a mansidão. Aí tratam a aspereza, né? Maltrata as ovelhas. Aí por isso tem muitas ovelhas fora do pasto, né? Foge daquele pastor porque ele não está tratando ela com amor. Aí está ferida, aí não tem aonde se amparar, aí está fora do aprisco. Por isso que Jesus disse: e eu vou buscar minhas ovelhas,
eu paguei um preço precioso, morri na cruz por você. Então eu não posso deixar você perdida, sozinha, sofrendo por aí à toa. Eu vou buscar você, eu lhe amo. Então Deus fala dessa maneira, porque Ele teve o cuidado de trazer Jesus no ventre de Maria, morreu na cruz para trazer a vida para nós, a vida eterna. Para que nós fôssemos resgatados. Resgatado. Então, a vida eterna. Então, ele fez isso, depois vai deixar as ovelhas sofrendo na mão de pastores e não cuida. Então, por isso ele disse, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Eu mesmo vou cuidar dela. Olha, quando eu ouvi isso, eu chorava quando eu escutei essa palavra pela primeira vez. Porque quantos anos eu passei sofrendo, perdida, sem ter rumo, sem direção, eu não sabia disso. Sofri muito no mundo sem conhecimento. E aí hoje os pastores era para cuidar, pastorear, né? Zelar. Estão botando para fora as ovelhas. Estão tratando as ovelhas com aspereza, botando para fora em vez de cuidar. Não alimenta, uma da palavra diz, o pasto verdejante não tem, está dando palha às ovelhas. E aí as ovelhas estão fracas, desnutridas e fora do aprisco. E a palavra de Deus diz assim, ai daqueles. Ai daqueles, quer dizer, os pastores que não cuidam das suas ovelhas vão pagar um preço, porque vão responder diante de Deus. Porque aquele que tem responsabilidade de pastorear as ovelhas, eles têm que tratar com o mesmo zelo que o Senhor ele trata, né? A responsabilidade ali está sobre eles. Então, quando um pastor que não cuida das suas ovelhas fere a ovelha ou deixa ela ser ferida e não toma atitude, e aquela ovelha ela é desviada das veredas do Senhor, ele vai responder perante Deus sobre aquela ovelha, né, que foi ferida, que foi lançada fora do aprisco, né, ali por falta de cuidado, né? Foi falta de cuidado. Então, por isso que tem pessoas desviadas hoje, fora, né, dos caminhos do Senhor. Muitas. Porque as pessoas era para cuidar, para tratar as ovelhas, para alimentar, estão só se alimentando a si próprio. É verdade. E não estão alimentando as ovelhas. E aí, por isso, tem muita gente afastada. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Dá a vida. E se você estiver numa denominação que você está vendo que o seu pastor, ele não tem a justiça, ele não vive a verdade que a palavra de Deus manda ele viver, se ele não trata as suas ovelhas com mansidão, com amor, com retidão no coração, vá visitar outra denominação que você se sinta bem. Porque o que é que está acontecendo hoje? Porque muita gente está se desviando, porque está naquela igreja que o pastor faz tudo errado e só faz falar e não tem também atitude. Tem que ter atitude. Se você que está na igreja, se você entende a palavra, se o Espírito Santo está te guiando, que você está num lugar que não é para estar, que você não vai avançar. Porque do mesmo jeito que lá em cima do altar traz palavra de bênção para a vida das ovelhas, também traz palavra de maldição. Então, se você está numa congregação que você está vendo que não vem da parte de Deus, o que o pastor está dizendo, então vá procurar uma denominação que você veja que está em linha com a palavra. Porque isso também é importante, que eu vejo com a palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas conversar comigo e tá sempre reclamando. Então eu acho assim, se você tá, toda denominação, gente, tem uma regra. Todas. Tem uma doutrina. Quando você entra nessa doutrina, você vai saber tudo o que é para ser feito. Se você está de acordo, você não pode também estar saindo falando. Você tem que fazer o que a doutrina da sua igreja manda. Se tem alguma doutrina que você não está se sentindo bem, você não é para estar nessa congregação. Porque o que é que está acontecendo? Eu faço isso porque meu pastor fez isso. Também tem que ver também. Deus também está de olhos nessas pessoas também. Entendeu? Porque meu pastor... Mas vou dizer uma coisa a você. E Deus fez o que para você? Quantas pessoas se desviou por causa do pastor, do irmão, da irmã? Aí eu falei com uma jovem e perguntei a ela, e Deus fez o que para você? Não fez nada. Deu a vida, né? Né? Deu a vida por você. Então pronto, por que você saiu?
É porque a Deu a palavra vida de pra Deus, ela você. diz que a gente é para olhar só para Ele. Exatamente. Que é o autor e o consumador Consumador. da nossa fé. Então, os nossos olhos têm que olhar e ver o exemplo de Cristo. Porque Exatamente. nós, como cristãos, o que é que quer dizer cristãos? Seguidores de Cristo. Cristo. Então, o nosso exemplo é Ele, né? Então, a gente tem que olhar os nossos olhos, eles têm que estar voltados para o Senhor. Porque Ele é o nosso exemplo, né? Então, tudo tem que partir dele. É isso Se o mesmo. pastor, se a irmã A, B, se a irmã A, C, ela não segue ou ela te feriu, procura teu pastor, conversa com ele. Se ele não tomar atitude, não saia da presença de Deus. Exatamente, Procure um lugar onde você exatamente. seja Acolhida, né? acolhido, onde você se sinta bem. Mas não saia da presença de Exatamente. Deus, porque isso aí é primordial para a sua vida. Olhe somente para Jesus. Ele é o exemplo que você tem que ter. Mas vamos ler o Salmo 23, porque é para ver Oxente. qual é o exemplo do Vamos bom lá? pastor. Olha o exemplo aí, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Deitar-me faz em verdes pastos. Amém. Guia-me mensalmente na água tranquila. Amém. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, Amém. por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Preparadas uma mesa perante mim, à presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha que Amém. lindo. Aí Dá sim. vontade até de chorar. É verdade. Aí, o que é o que cuidado, Deus fala? ele É, fala. cuidado O do cuidado, Senhor. ele fala. E ele não vai deixar faltar nada, né? Exatamente. Então, é isso. A gente tem a presa. E Deus fala É para isso nós. mesmo. Né? Presa, as pessoas falam. Às vezes as pessoas falam muita bobagem, ofende e não está nem aí. E também a gente também, para dar continuidade ao que eu estava falando, a gente também tem que orar pelo nosso pastor, né? Ele precisa também de oração. Ele é ser humano igual a gente, entendeu? Não é só criticar, né? Porque às vezes ele também está passando por um momento difícil, precisa de oração, precisa ser apoiado, precisa ser ajudado. Então a gente também tem essa missão também de ajudar os nossos pastores, entendeu? Porque já imaginou quantos problemas ele resolve? Então é aí onde a gente tem que estar orando, tem que estar ajudando. Eu fui uma pessoa muito privilegiada, porque o meu pastor, ele sempre teve um zelo muito grande pelas ovelhas. E ele é uma pessoa que, assim, que me ajudou muito num momento Glória a muito Deus. difícil que eu tive na minha vida. Ele sempre me estendeu a mão, ele sempre me impulsionou a ser melhor. Quando eu dizia que não tinha capacidade para fazer aquilo, ele sempre me empurrava. Vê que lindo. Ele sempre, não, você vai. E ele me colocava, às vezes, em situações que eu era obrigada a dar o melhor de mim. Mas ele sabia que você tinha competência para isso, né? Ele me Né? incentivou, e hoje eu sou uma pessoa, eu sempre digo, olha, eu tenho ele como um pai. Amém. Eu tenho o meu Amém. pastor, o meu pastor João Paulo, eu tenho ele como um pai. Glória a Deus. Ele foi uma pessoa que teve uma participação muito grande na minha vida. Glória a Deus pela Não vida só na dele. minha vida, mas como na vida da minha família, porque ele não cuidava só de mim, não. Ele cuidava e cuida ainda de toda a minha Amém, família. Ele se glória a preocupa com Deus. as minhas filhas. Esse é o verdadeiro com o pastor. meu neto, ele se Glória a preocupa com Deus. os meus tios. Quando tem alguém doente, eu chamo ele, a gente vai lá orar, Oh, meu ele Deus, glória a intercede. Deus. Então, é muito, a vida de pastor é isso aí, É isso aí. o cuidado. Ele é um exemplo, viu, pastor João? Deus abençoe a sua Glória vida. a Deus, Todos aleluia. os dias, é João Paulo Carneiro, eu tenho um amor muito grande por Amém. ele, pela família dele, porque não só ele, a esposa dele, Oh, glória. tem sempre aquele cuidado. São pessoas que estão preocupadas realmente com as suas ovelhas. Amém, Então, glória a Deus. a Deixa eu ver gente que lindo, tem, né? a gente tem, eu chego a me emocionar quando eu falo Amém. dele, porque quando eu lembro de
tudo que eu passei e o que ele fez comigo, ele foi usado mesmo pelo por Espírito Deus Santo para me pegar assim, ó, não, no você, braço, você né? consegue. Botar no braço. Glória a Deus. Você consegue e me incentivar, vamos lá, que você vai em frente. Então, eu sou muito grata pela vida do meu pastor. Glória a Deus. Eu sou feliz demais de ter tido Ver o privilégio, a riqueza de ter um de pastor, ter tido né? o privilégio Deus. de ser a sua ovelha, Amém. de ser orientado. Ele é um homem muito simples, ele é uma pessoa simples demais, mas de um caráter, um caráter extraordinário, Amém, de uma Jesus. ligação com Deus, porque a gente sabe que ele é espiritual. Você vê pelas atitudes, pelo comportamento, que ele é espiritual. Ele foi que fez meu casamento. Então, ele é uma pessoa que eu amo demais. E é um exemplo, sabe? É um exemplo do que é o cuidado do pastor com suas ovelhas. Então, como ela leu aqui no Salmo 23, né? Ele diz que me faz caminhar mansamente pelas veredas da vida. Amém. E ele diz ainda assim, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum não temerei. Amém, Por quê? Jesus. Porque é ele que toma conta. É verdade. Né? Se ele está ali conosco, a gente não tem medo. É verdade. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso guia. Ele é que nos conduz. Glória a Deus. Ele é quem nos guarda. Então, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, não vai temer. Porque o Senhor aqui nos coisa, ele ainda diz assim, preparas uma mesa perante os meus inimigos. Amém. Porque o que os nossos inimigos querem? Eles querem ver a nossa destruição. Isso mesmo. Mas o Senhor diz assim, não, eu fiz ele para ser vencedor. Amém, glória a Deus. Eu sou pastor, ele é minha ovelha, eu fiz ele para ser vencedor. Então, eu preparo uma mesa, tá aí, ó, fartura para você, para os seus inimigos verem que eu sou contigo. Amém. Não é maravilhoso? Aí eu estava lembrando de Davi, quando ele enfrentou o urso, enfrentou o leão para proteger a ovelha do Senhor. Veja só. Isso é um verdadeiro a pastor. A própria vida, quer dizer, ele pôs em risco a própria vida. Doar a própria vida para defender as ovelhas. Amém. Isso é um verdadeiro pastor. E hoje a gente realmente fica feliz quando a gente encontra, né? Mas muita gente tem sofrido horrores, a maioria dos pastores não tem cuidado, né? Como deveria. Por isso tem muita gente fora, né, sofrendo. É muito triste isso. Mas a gente já volta para continuar esse Amém, assunto. glória a Deus. Muito interessante, né? A gente volta já já. Amém. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Estúdio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo à alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Estúdio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 81987046548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 81988388567. Visite nossa loja física na Vila Capitão,
Filé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. Estamos de volta com o poder da palavra, com o tema o cuidado do Senhor com as suas ovelhas. Amém, né? Glória a Deus. Cuidado do bom pastor. E agora a diaconisa Jaira, ela vai ler um versículo. Amém. A gente estava falando sobre as ovelhas e o bom pastor e o mau pastor. Mas esse versículo eu vou falar é falando sobre o falso mestre. E são pessoas que também ensinam, mas não ensinam o verdadeiro evangelho. Aí, às vezes, é heresia destruidora. Por isso é importante a gente falar sobre isso. E por conta dessas coisas, e tem muitas ovelhas perdidas, né? Sem rumo, sem direção, e dá ouvido a coisas, as falsas doutrinas, coisa heresia. E às vezes abraçam uma verdade. E é por isso que a gente precisa de saber o caminho. E o Senhor disse, eu vou buscar minhas ovelhas, porque eu vou cuidar dela. Por isso ele vai interferir. O Senhor vai interferir para buscar as ovelhas, para não deixar elas sofrendo em meio a essas pessoas que estão destruindo as ovelhas dele. O amor ele tem por nós é imenso. Ele não vai permitir isso. Ele vai cuidar de nós até o final. Ele não vai deixar a gente se perecer, né? Aí esse versículo de 2 de Pedro 2, 1 e 2, a gente vai ler. Assim como no meio do povo surgirão falso profeta, assim também haverá entre vós falso mestre, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, até o ponto de renegar o soberano Senhor e o resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamados o caminho da verdade. E coisa profunda, né? Por conta dessas pessoas serão inflamados o caminho da verdade. Então as pessoas não estão levando as ovelhas para ir para um pasto certo, um pasto verdejante, estão trazendo, né, heresia destruidora, e as pessoas absorvendo esses ensinos, e por conta disso vida também destruída, né? É verdade. Por conta de falso mestre, falso, né? Ensino. Eu acho que a melhor atitude a se tomar é você ler a palavra de Deus, porque quando você conhece as escrituras, você não é enganado. É verdade. Né? Você não é iludido, você não é, as pessoas não colocam falsas doutrinas na sua vida. Por quê? Porque você conhece a verdade. Se você conhecer, por isso que a gente leva a Bíblia para a igreja, porque quando o pastor está lá falando, a gente vai lá, abre, vai conferir o que ele está dizendo ali, se está de acordo com a palavra de Deus, se é o que está escrito ali. E para a gente meditar, não é para a gente chegar só na igreja e ler aquilo ali, depois fechar a Bíblia e deixar lá, não. É para a gente mastigar aquilo ali. Quando chegar em casa ou no outro dia, você pegar, você vai ali analisar, vai pesquisar, vai procurar ver outros versículos que estão ali compatível com aquele ali, e vai meditar naquela palavra ali, o que está escrito ali. O que é que Deus ele queria passar para mim com aquele versículo ali. Então, as pessoas às vezes se perdem, por quê? Porque só vai para a igreja e só escuta o que o pastor fala. Né? É verdade. Não vai para casa para estudar a palavra de Deus, para meditar, porque se a gente for só para a igreja para ver o que o pastor fala, meu Deus, a gente não vai saber de quase nada, né? Vai ficar ali sendo alimentado com um grãozinho de milho de pouquinho em pouquinho. Então a gente precisa estar cheio, estar bem preparado, estar bem alimentado, que é para quando vier as coisas, a gente tá a gente ter discernimento, saber o que vem. Discernimento, a gente poder lutar contra. Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus. Então, se você é alimentado pela verdade, você não vai comer qualquer coisa. É isso né? mesmo. Você não vai acreditar em qualquer coisa. Por quê? Porque você sabe o que é certo e o que é errado. Eu lembro, agora você falando sobre isso,
Eu lembrei de um versículo, é muito importante, o apóstolo Paulo estava ensinando, aí ele fala lá em Efésios 1, aí o verso 17 e 18, ele diz: eu oro a Deus para ele dê espírito de revelação. Amém. No pleno conhecimento dele. Mas você vai ter o espírito de revelação iluminando os olhos do coração. Quando você lê a palavra de Deus, e Deus vai discernir e vai te mostrar se realmente ela está sendo ensinada ali, a palavra é da verdade ou é da mentira, é do falso profeta. Amém. Ou não é. Então, muitas vezes falta isso nas pessoas. Ela não tem essa preocupação de pedir a Deus sabedoria para Deus ensinar ela. Fica dependendo só dos outros. Né? Isso que não pode. Exatamente. Porque eu descobri uma palavra quando eu estava nova convertida, remanescente. Eu li essa palavra remanescente e eu fui pesquisar e era remanescente. Aí depois eu entendi, né? E era remanescente, era o escolhido do Senhor. Amém. Então é muito importante a gente conhecer a Escritura, porque a gente não vai errar. Não vai ser iludido por ensinamento errado, por falso mestre, né? Falsos ensinamentos e heresia destruidora. Vai destruir a vida das pessoas por falta do conhecimento, né? E até o profeta disse, né? O profeta Osé: o meu povo está sendo destruído porque não tem o conhecimento. Os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Então, às vezes é isso, né? Eles estão instruídos para ensinar e ele rejeita e ensina o que eles querem ensinar. E o povo sem conhecimento abraça como se fosse uma verdade. Então, por isso a importância da gente estar aí trazendo essa instrução para você, porque a gente é que você seja uma pessoa feliz, e você ande no caminho perfeito, na vereda do Senhor, e tenha o pleno conhecimento dele, iluminando teus olhos, né? Para você não errar mais. Abrindo os olhos. Por isso que eu mesmo quando oro, eu peço a Deus sabedoria e discernimento, né? É verdade. Porque a gente precisa de sabedoria, porque sabedoria quem tem é Deus para dar. E o discernimento que é para saber o que é certo e o que é errado, saber distinguir as coisas que estão, às vezes, a gente não está com os olhos espirituais e vem aquelas coisas para nos iludir, para nos enganar, para nos afastar do caminho correto. Por quê? Porque quando a gente está no caminho do Senhor, o inimigo das nossas almas, ele tenta de tudo para desviar a gente daquele caminho, para tirar a gente do caminho certo. Por quê? Porque o caminho de Deus é que leva à vida eterna. Então, se você vai pelo aquele caminho, o inimigo vai fazer de tudo para te tirar daquilo ali, da verdade, que é para te afastar de Deus. Então, a gente tem que estar sempre ali, revestido pelo conhecimento, pela presença do Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos exorta quando a gente está errado, é que diz: olha, não vai por aqui não, porque senão tu vai cair. É verdade. Né? Não vai por aqui não, senão você vai tropeçar. Então, a gente tem que ter essa visão, que é a sabedoria que vem do alto e o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Muitas pessoas, quando vai para a igreja aqui, escuta o pastor falando, eu gosto de escutar o pastor falando porque o pastor fala umas palavras bonitas, lindas, mas do mesmo jeito, quando você chegar em casa, que você pegar a sua Bíblia, a partir do momento que você faz parte do corpo de Cristo, que você pegar a sua Bíblia e você orar, pedindo que Deus fale com você, você vai ver como é lindo a capacidade que você vai ter de entender, você vai sentir, você vai ouvir o Espírito Santo te conduzir, te orientar, te ensinar. Do mesmo jeito que muitas pessoas lê, sabe falar, sabe explicar, você também que faz parte do corpo de Cristo, você também pode ler, entender e explicar, porque Deus capacita. Né? Às vezes você se acha, é porque ele teve estudo. Às vezes, quantas pessoas não teve estudo e fala muito mais do que aquelas pessoas que aprendeu com a Bíblia. Exatamente, porque aprendeu com a Bíblia. Olha, eu sempre digo que a Bíblia fechada, ela é um livro. É verdade. A Bíblia aberta é Deus falando para você. Amém, glória a Deus, é verdade. Aqui é a palavra do Senhor falando com você. Se você não tem conhecimento, peça ao Espírito Santo de verdade, Deus que Ele te dá. Que lhe ajude.
porque Ele ajuda. Ele, quando a gente abre a palavra de Deus, que aqui é Deus falando pra gente. É verdade. É maravilhoso. Às vezes você está num momento difícil e você vai ler a palavra de Deus. Deus, ele traz uma solução. Ele traz uma palavra de consolo. Ele traz uma resposta para o que você está precisando. Então aqui é boca de Deus para a tua vida. É verdade. Amém. Isso aqui é a Bíblia aberta, é Deus falando para você. Peça sabedoria a Deus que vem do alto, Ele vai dar para você. Peça ao Espírito Santo que Ele lhe mostre, que Ele lhe ensine. É verdade. Né? E você lê aquele versículo e você relê ele e a mente vai se abrindo e você vai entendendo aquilo que Deus quer para a sua vida. É verdade. Que é o que falta nas pessoas, né? É. Não fique só no que sai do altar, não. O do altar é bom, eu começo a praticar no dia seguinte, mas olha, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero escutar Deus falar hoje. Eu quero escutar Deus falar amanhã. Quero escutar Deus falar depois. E você vai ver que o mesmo versículo, se você ler a semana toda, ele vai falar diferente com você. O Espírito Santo, ele vai falar diferente com você. Então, não só é só o pastor que tem um discernimento para explicar. Não. Nós aqui, que abrimos a Bíblia, que a missionária Alessandra disse, isso aqui é a boca de Deus. É aqui onde tem toda a instrução para a nossa vida. Amém. Toda. O que você imaginar tem aqui. E a partir do momento que você faz parte do corpo de Cristo, Deus te deu autoridade, como deu a cada um de nós, de falar com Ele, de orar. Mas eu não sei orar que nem o pastor ora. Fale do jeito que você fala, porque Ele é o teu bom pastor. Ele vai ouvir da forma que você está falando. Ele vai entender e vai te ajudar. Não só é porque tem que ser palavra bonita, não. Deus, Ele conhece cada um de nós. Muitas vezes você diz assim, irmão, ore por mim. Mas Deus quer que você ore, porque da forma que vai sair aquela oração, com sinceridade, vai sair mais da sua parte. O irmão, ele vai orar, ele vai interceder, mas da forma que você vai interceder, hoje você vai mexer com a estrutura de Deus. Deus vai parar e vai dizer, olha, vou lutar, vou entrar contigo nessa causa. Eu vou abrir porta onde não há porta. Ele vai fazer o sobrenatural, porque o amor do bom pastor, ele é incondicional para mim e para você. Entendeu? Então é só a gente crer. A partir de hoje, abra a Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Deus. Quer escutar Deus falar? Abre tua Bíblia, que aí você vai ver o Espírito Santo te ajudar. Mas vamos aqui dar as considerações finais, né? Isso mesmo. Jaira, pode deixar uma mensagem. É isso mesmo, eu ia falar para você, está nessa noite, né? Ou nessa tarde, nessa manhã, não sei a hora que você vai ouvir essa palavra, mas tem uma palavra que Deus está trazendo para a tua vida. É Ezequiel 34, 31, ele está dizendo, vós, pois, ovelha minha, ovelha do meu pasto, homem sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Amém, glória a Deus. Ele está dizendo para você e Ele vai cuidar de você. Porque Ele é teu pastor e você é a ovelha dele. Amém. E como o Salmo diz, né? Salmo 23, o que todo mundo conhece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. O Senhor também é o teu pastor e nada vai te faltar. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que eu espero que a tua vida seja impactada, tenha sido impactada por essa palavra. Procure o conhecimento que vem do alto, escute a voz do teu bom pastor, aquele que deu a vida por você, aquele que morreu na cruz para te salvar, porque Ele te ama. Ele é o teu bom pastor, Ele cuida de você, Ele faz você andar pelas veredas corretas, Ele faz você descansar em vez de verdes pastos, Ele se preocupa com você. Eu espero que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da tua família e que isso tenha sido um alimento profundo para que tenha sofrido mudança na tua vida e no teu pensamento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.